Oh, aleluia! Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. No Diante do Trono nós temos uma maneira de expressar assim. Sempre a gente fala assim, que bom que você veio, né? Fala aí pro seu irmão, que bom que você veio. Mas quando a gente faz algum retiro, alguma reunião de oração, alguma coisa assim do grupo, a gente fala assim, que bom que eu vim! Diz pro seu irmão, ó, que bom que eu vim, meu irmão. Eu tô feliz demais que você tá aqui, mas tô mais ainda porque eu estou. Vou receber minha porção. Será que a gente pode fazer uma ola para Jesus de alegria? Vamos lá, vamos começar daqui e daqui da frente, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Que lindo! Voltou! 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 Glória a Deus! Poxa, glória a Deus, ficou linda essa ola, viu? Foi de coração, né? Que lindo. Vamos de novo, vamos lá? Já! Para ti, Jesus! Nosso louvor, nossos brados, nossas lágrimas, nossos sorrisos. Tudo, Senhor, é para ti. Aleluia. Eu creio que amanhã nós ainda vamos receber vários congressistas, pessoas que estão viajando para chegar e não deu para chegar hoje. E no sábado também, só que vai estar muito cheio por causa da gravação. E eu quero agradecer a cada um de vocês que veio e a cada um que ainda vai chegar. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E nessa noite, eu queria compartilhar com você... Chutei meu copo d'água aqui. Vou pregar de pé molhado. Encharcou o sapato. Eu queria compartilhar com você uma palavra muito simples, mas que eu creio que é importante para esse começo, para esse início. Queria que você abaixasse a sua cabeça e pedisse ao Senhor para falar com você. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor coloque mesmo, ó Deus, palavras que sejam úteis, Senhor, ao coração de cada pessoa aqui nos meus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Logo na abertura dessa noite, você viu no ato profético que foi dançado, que foi encenado aqui na frente. Aquelas vestes douradas sendo tiradas e depositadas no altar. E depois uma nova veste vermelha, como o sangue do Senhor, revestindo aquelas pessoas. Esse é o primeiro passo, para que nós possamos começar esse nosso congresso entendendo que na nossa vida de adoração ao Senhor, nós precisamos retirar tudo o que é nosso. Todo o brilho do homem, tudo que é nosso como talentos e dons e aptidões e convicções, e deixar no altar e revestirmos do Senhor Jesus. Você viu que ali, todos vestidos de preto, um a um, começaram a se lançar, a se jogar nos braços do Pai. A se lançar, a se despojar e a se soltar inteiramente numa entrega total ao Senhor. Falando sobre a dependência que nós precisamos ter para com o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16.
Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre um adorador chamado Davi. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Foi também o autor e o compositor da maioria dos salmos de louvor e adoração que nós temos registrados na Bíblia. Ele era um excelente músico, tocava harpa, tocava muito bem. Ele era ungido. Quando ele tocava, os demônios tinham que ir embora, porque a presença de Deus era sobre Davi. E eu quero voltar para nós entendermos um pouco mais sobre como podemos viver uma vida de adoração na dependência total do Senhor, com esse despojar de nós mesmos no altar, com esse revestir do Senhor. Eu quero voltar os nossos olhos para a vida de Davi. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 1 ao 13, nós lemos sobre como Samuel, o profeta, foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei sobre Israel. Deus havia se aborrecido de Saul e havia agora enviado então Samuel para ungir um novo escolhido. No verso 1, no final diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E você conhece a história sobre como Jessé fez passar diante de Samuel cada um dos seus filhos. E quando Samuel viu o primeiro, diz aqui o verso 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E cada um dos filhos de Jessé foi passando. E Samuel pensava: é esse bonitão. Tenho certeza que é esse. É esse forte. É esse. Tenho certeza que é esse. E Deus só falava para Jessé: ainda não. Não é esse. Então nós encontramos aqui, neste momento, quando Samuel olhava procurando qual dos filhos de Jessé seria o escolhido de Deus, nós encontramos um princípio que fala sobre quem é que Deus escolhe, como é que Deus escolhe, o que é que Deus vê, o que é que Deus procura em uma pessoa para que possa ser usada por Ele, para que possa ser ungida, para que possa ser levantada por Ele. Diz aqui no versículo 7 esse princípio: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que Deus está procurando homens, Deus está procurando mulheres, Deus está procurando pessoas que não dependam das suas próprias habilidades, que não dependam das suas próprias características físicas, sociais, financeiras. Não, mas pessoas que dependam somente da sua graça, do seu escolher, do seu agir. Quem sabe você, aos olhos dos homens, jamais teria sido escolhido para ser quem Deus te chamou para ser. Quem sabe pelos homens você jamais teria sido escolhido para fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas porque Deus não vê como vê os homens, Ele te escolheu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te escolheu para fazer coisas que os homens jamais te escolheriam para fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Você é o que você é, porque você depende de Deus. Você faz o que você faz, porque você depende de Deus. Não depende das suas próprias forças. Não depende do que os homens pensam a seu respeito. A sua dependência está somente
em Deus. Se você não vive assim, meu irmão, você vai sair daqui assim, dependente do Senhor e somente do Senhor. Aqui no verso 13, nós vemos o seguinte: quando Davi entrou e foi trazido por último, Jessé nem havia chamado Davi. Então Samuel viu e o Senhor disse: é ele. E o verso 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Oh. Glória a Deus! Porque Deus exalta os humildes. Você pode imaginar aquela cena, todos os outros irmãos de Davi, os possíveis escolhidos para reinar, em volta daquele menino, daquele jovem, ruivo, de belos olhos. Eu imagino um Davi muito doce, ele era de boa aparência, diz aqui. E ali no meio dos seus irmãos, o Senhor exaltou a Davi. E Davi foi ungido. E a unção do Senhor fala dessa capacitação sobrenatural para o cumprimento de um propósito. A unção de Deus não é um arrepio. A unção de Deus não é uma emoção, um sentimento. A unção de Deus, ela vinha sobre o rei para o cumprimento da sua função. Deus unge cada um de nós para o cumprimento do seu propósito. E é essa unção, diga a unção, é a capacitação sobrenatural para o cumprimento de um propósito. Essa unção faz, meu irmão, com que as suas capacidades sejam multiplicadas. Faz com que os seus talentos sejam multiplicados. Faz com que a sua visão se alargue. Faz com que a sua mente se abra. Faz com que a sua perspicácia aumente para o cumprimento do propósito de Deus. Você depende de Deus e da unção de Deus sobre a sua vida e de nada mais. Nós vimos que a unção realmente ampliou a capacidade de Davi. Nós lemos isso aqui no capítulo 17, dos versos 33 ao 37, quando ele diz para Saul: olha, rei, não se preocupe com esse gigante aí não, Golias, porque olha, vamos ler aqui. Verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após eles e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você acha realmente que um homem natural poderia agarrar um leão assim pela barba? Um urso? Você já viu um urso? Só no National Geographic, né? Ou no Animal Planet, né? Eu amo Animal Planet. Só na televisão. Já pensou você ver um urso daqueles enormes de perto? Ou um leão? A força de Davi foi aumentada. Porque diz aqui que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Nós vemos também isso, exatamente no confronto de Davi com Golias, nos versos 49 a 51 do capítulo 17, diz... Versos 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. E aqui nós vemos que ele ainda foi lá, pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça daquele gigante. Meus irmãos, isso é sobrenatural. Uma pedrinha de ribeiro
ser lançada por um menino bem no meio da testa de Golias. Um guerreiro. A unção do Senhor, ela é que nos capacita. É dela que nós precisamos. Nós dependemos da unção do Senhor. Aquilo para o que você foi ungido pelo Senhor sobressairá em sua vida, em conquistas tão tremendas que você saberá que foi Deus quem fez através de você. Vou repetir: a unção do Senhor na sua vida sobressairá em conquistas tão tremendas que você saberá que foi Deus quem fez através da sua vida. Quem sabe você é um músico, um guitarrista, e você toca muito bem, improvisa demais, e está lá tocando, e tocando, e tocando, e quando você acaba de tocar, você fala: uau, eu sou bom demais. Você canta muito bem, e quando você atinge aquele agudo, ou faz aquelas voltinhas, você tem aquele sentimento: eu sou muito bom. Eu quero te dizer que Deus quer te levar a uma dependência dEle. Uma dependência tal que você vai fazer muito mais do que a sua própria capacidade faz. E quando você terminar de tocar, e quando você terminar de cantar, quando você terminar de dançar, de fazer o que Deus te ungiu para fazer, você vai dizer: Deus! Como que eu fiz isso, Senhor? Como que eu consegui, meu Pai? Aleluia! Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, abandone os seus limites, porque a unção do Senhor te capacita. Aleluia! Glória a Deus! Hey! Com Ele eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Irmãos, como é que eu vou saltar muralhas, irmãos? Como é que Davi e os seus valentes podiam destruir tantos inimigos? Diz a palavra que milhares e milhares e milhares e milhares eram mortos por um só valente. Tinha um guerreiro de Davi que lutou tanto que a mão dele se apegou à espada. A espada e a mão dele ficaram grudadas, não soltava. Dependência do Senhor faz com que nós realizemos proezas. Proezas. Diz a palavra: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Dependa de Deus e não de si mesmo. Coloque os seus olhos em Deus, que te capacita para fazer muito mais do que você faria na sua própria força, na sua própria capacidade. É isso que acontece comigo quando eu componho uma música. Quando nasce aquela canção, eu olho assim, sinceramente, gente. Às vezes eu escuto a minha música tocando no rádio, não toca CD, alguém cantando. Eu não sinto que é minha. Eu não tenho esse apego, é meu, eu que fiz. Porque eu tenho consciência de que veio de Deus, para a glória de Deus. É como um pai e uma mãe, um dia eu vou ter essa alegria. Quando nasce um bebê, quantos pais e mães temos aqui nessa noite? Você sabe o que é isso, né? Você olha aquela coisinha linda e você fala assim: o quê? Eu que fiz? Como que isso aconteceu?
milagre das mãos de Deus. Parece com você. Parece com você porque surgiu através de você. Assim, tudo que você fizer para Deus vai parecer com você. Vai sair da sua expressão de amor a Ele, das suas experiências com Ele. A unção do Senhor passa por você, sim. Mas você vai sempre lembrar que é um milagre das mãos de Deus. Não tem como um homem e uma mulher se gloriarem, porque eles fizeram aquele bebê tão lindo. Eles não puderam escolher nem a cor dos olhos, a cor dos cabelos, por mais que os geneticistas tentem fazer isso. Ah, como é bom você ver Deus te surpreendendo e trazendo para você um bebê tão lindo, não é? Tudo o que você fizer para Deus vai te surpreender, meu irmão. Você vai ver, você vai ver. Quando o Sérgio, nosso maestro, escreve um arranjo, cadê o Sérgio? Faz um arranjo para a orquestra, faz um arranjo para as cordas. Quando a gente grava o CD, a gente vai ouvir, a gente fica assim, uau, que coisa linda. É a unção do Senhor. Vem do alto. É a capacitação que vem de Deus. E Ele sabe, Ele reconhece muito bem isso. E a unção do Senhor, ela deve estar presente na nossa vida em tudo, em todas as áreas. Nós somos ungidos pelo Senhor na música, nós somos ungidos pelo Senhor nos negócios, nós somos ungidos pelo Senhor na família, nós somos ungidos pelo Senhor, capacitados por Ele. Somos chamados a dependermos dEle em tudo, diga, em tudo. Em tudo. Você quer ver lá na sua empresa? Você vai ser o melhor funcionário, sabe por quê? Porque você é ungido do Senhor. Nos seus negócios, você é ungido do Senhor. Deus te dará estratégias, Deus te dará visão, Deus fará você caminhar acima das coisas desse mundo. Você não depende daquilo que os homens dependem. Você depende de Deus. Sabe o que é isso? Você recebeu o seu salário no final do mês e a primeira coisa que você faz é tirar o seu dízimo. Isso é depender de Deus. Sabe o que é você dar ao Senhor? Não qualquer coisa, mas dar ao Senhor, como disse Davi: como darei ao Senhor algo que não me custe nada? Eu darei ao Senhor algo que me custe alguma coisa. Isso é depender do Senhor. Quando nós dependemos dEle, nós vivemos o sobrenatural. Nós experimentamos em todas as áreas da nossa vida a abundância, as proezas, que só aqueles que dependem experimentam. Coisa boa, é muito bom depender de Deus em tudo. Falei em dinheiro? Em tudo. Deus supre as nossas necessidades e realiza os nossos desejos mais secretos quando nós dependemos dEle. Se eu for testemunhar aqui sobre isso, vai virar um culto sobre finanças. Mas não, dependemos de Deus em tudo, meus irmãos. O grande problema é que às vezes nós começamos a nos esquecer de que foi Deus quem nos capacitou, de que foi Deus quem nos deu. E passamos a usar os nossos dons de qualquer maneira, ou para cumprir os nossos próprios propósitos, a nossa vontade, fazer as coisas do nosso jeito. Passamos a não depender mais de Deus como fazíamos antes, no princípio. Quando abandonamos a nossa dependência total e absoluta do Senhor e passamos a confiar no nosso próprio braço, sofremos consequências terríveis.
Sabe, quando nós começamos a pensar que não precisamos mais orar para tomar decisões, quando não sentimos mais aquele frio na barriga antes de ministrar, quando nós já entramos no púlpito ou fazemos qualquer coisa na nossa vida, qualquer negócio, sem sequer perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle, isso é independência. Começamos a nos achar muito bons. Confiamos em nosso nome. Confiamos em nosso nome. Pensamos que o culto hoje vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Não é porque Jesus vai derramar o seu poder, como diz a música, não. É porque eu vou estar lá pregando, eu vou estar lá ministrando. Com certeza o culto vai ser maravilhoso. Afinal, somos os melhores da igreja. Somos os melhores da cidade. Nós somos os melhores do Brasil. Ou até do mundo. Nós estamos à frente do mover de Deus. Nós temos a unção. Nós começamos até mesmo a pensar, sabe o quê? Que Deus precisa de nós. Se Deus quer fazer alguma coisa na terra, vai precisar contar comigo. Preste atenção. Deus não precisa de você. Deus não precisa dos seus dons. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua voz. Deus não precisa de mim. Deus não precisa da Ana Paula. Deus não precisa do diante do trono. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós começamos às vezes a perder esse foco. Às vezes as pessoas é que começam a achar isso a nosso respeito. Elas começam a ver meio assim, nublado no meio da nuvem. Elas ficam procurando o nosso rosto. E começam a achar que nós é que somos bons. Nós é que temos o poder, a unção. E aí começam a dizer, não, eu vou convidar o grupo tal, porque se eu convidar o grupo tal, com certeza o meu evento vai ter sucesso. Vai atrair muita gente. Algumas pessoas nem oram mais para saber a quem chamar. Eles já vão logo nos nomes de sucesso. Não dependem de Deus. Dependem de quem? Dos cantores? Dependem dos pregadores? Estão convidando o fulano, o ciclano, porque Deus quer ou porque é seguro para eles? Será que Deus queria mesmo que o tal evento fosse realizado para começar? Qual é o princípio motivador de tudo o que fazemos? Estamos dependendo de Deus ou de quê? Estamos olhando para as nossas condições financeiras para fazer algo? Ou se Deus nos mandou, nós vamos? Estamos dependendo do quê, gente? Estamos colocando os nossos olhos em quê? Na força do nosso próprio braço? Para algumas pessoas, o diante do trono é muito especial. Mas se nós acreditarmos nisso, a nossa falência estará certa. Há pouco tempo atrás, nós ganhamos vários troféus. Quem aqui assistiu aquela cerimônia de entrega de troféus? Onde eu vou, tem alguém que me fala, vi você recebendo os troféus, vi você recebendo os troféus. E foi realmente um evento muito bonito. A iniciativa dos produtores desse evento é reconhecer, é encorajar a música evangélica no nosso país. Mas se nós começarmos a acreditar que nós somos o melhor grupo do ano, a melhor intérprete feminina do ano,
que o nosso CD é o melhor CD de louvor e adoração do ano, se nós começarmos a acreditar que somos os melhores, estaremos fritos, perdidos. Acabou. Porque Deus vai começar a procurar os seus Davizinhos. Deus vai procurar e vai levantar outros Davizinhos que dependam somente dEle e não confiem em si mesmos. Davizinhos que lembram muito bem da onde é que o Senhor os tirou. Que lembram muito bem que não foram escolhidos pelos homens, capacitados pelos homens, mas por Deus. Eu queria ter muito mais tempo, mas a nossa hora passa rápido. Eu vou tentar correr aqui. Davi, depois de já se tornar rei, de ter conquistado grandes vitórias, depois de ter destruído definitivamente os filisteus, depois de ter trazido para Jerusalém a Arca da Aliança, que festa! A glória de Israel foi restaurada. Depois de grandes conquistas, de um tempo de glória, Davi recebeu uma palavra do Senhor. Você pode abrir em 2 Samuel, no capítulo 7. Os versículos 8 e 9 dizem assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus estava falando: Davi, você se lembra, Davi? Você se lembra daquele dia em que eu te ungi, em que eu te separei, em que eu te escolhi no meio dos teus irmãos? Eu te tirei de detrás das malhadas, um pastor de ovelhas, de detrás dos rebanhos. Foi de lá que eu te tirei, Davi, cheirando a pasto, cheirando a ovelha, e te coloquei num palácio, te fiz rei sobre o meu povo, e te dei um nome grande. Eliminei os teus inimigos de diante de ti. Sabe, todos nós que somos usados por Deus, no que quer que seja, nós somos escolhidos de trás das malhadas. Alguns aqui já foram tirados de lá, já foram tirados de detrás das malhadas e já começaram a ser exaltados pelo Senhor. Outros ainda estão lá. Permaneça, porque Deus está olhando por detrás das malhadas. Deus está procurando os Davis, os Davizinhos. Deus está olhando aquilo que o homem não vê. Deus está procurando aquilo que o homem não vê, aquilo que o homem não procura. É exatamente isso que Deus está olhando e procurando nesta noite. Deus está procurando detrás das malhadas os seus Davis. Outros que ainda precisam aprender essa lição
vão permanecer por detrás das malhadas por muito tempo. Porque ali o coração vai ser tratado, vai ser quebrantado. Para que na hora em que Deus exaltar, jamais deixe de depender de Deus. Jamais. E quando Deus te levantar, meu irmão, seja no que for, que você não perca o seu coraçãozinho totalmente dependente dele. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar um louvor para encerrar essa noite. Enquanto nós cantamos, eu quero te pedir para sondar o seu coração. Eu sei que Deus já deve ter apontado algumas coisas. E você vai dizer: Deus, eu quero depender só de Ti. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e o que um dia eu vier a ser, vem de Ti, Senhor. E se existe em você alguma vaidade, algum orgulho, e pode ter certeza que esse despojar tem que ser uma constância na nossa vida. Porque quantas vezes eu estou aqui no microfone e vem aquele sussurro: ah, como você canta bem, Ana. Essa dependência, esse voltar à dependência, tem que ser uma constante. Que você possa nessa noite se despojar de você mesmo, deixar no altar tudo o que você tem. E Deus vai te ungir nessa noite. Deus vai romper os seus limites. Deus vai romper com seus limites naturais, se você escolher se lançar na dependência dEle, entregando a Ele toda a honra e toda a glória. Você verá o que Deus pode fazer através de alguém que é totalmente dependente dEle e não na força do seu próprio braço. Deus vai te elevar acima da dependência dos homens, porque aquilo que Ele tem para você fazer é muito grande e só pode ser feito por Ele. Nem todo o dinheiro do mundo poderia suprir a sua necessidade para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele vai suprir, se você depender dEle. Nem a mais bela voz poderia dar a você um lugar no coração das pessoas. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua voz, você vai ter que fazer na unção do Senhor. Faça assim com as suas mãos, ó. E apresenta diante do Senhor a sua vida, o que você tem. Pode parecer tão pouco. Pode parecer tão pouco, Davizinho. Se você acha que é muito, segura firme aí que tem uma longa trajetória para você ainda. Mas se você já consegue ver o pouco que você tem nas suas mãos, apresenta diante do Senhor. E comece a declarar com a sua boca, com o seu coração: Deus, eu dependo de Ti para fazer aquilo que o Senhor tem. Para cumprir o Teu propósito, eu sei que isso que eu tenho é muito pouco. Quem me escolheria senão o Senhor? As botijas de azeite já estão aqui. Os chifres de azeite já estão aqui. E o Senhor vai começar a ungir aqui os seus Davizinhos. Oh, que lá vai.
Coloque-se diante do Senhor. Coloque a sua vida, os seus dons, os seus talentos, os projetos que Deus tem colocado no seu coração, que são muito grandes. Comece a reconhecer, você depende de Deus, e de mais ninguém, e de mais nada, somente dEle. Você vai romper os seus limites. Você vai ver o multiplicar das suas habilidades, o multiplicar dos seus recursos. Você vai ver o multiplicar do Senhor na sua vida, pela unção. Oh! Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes temos roubado a glória que é somente Tua, das nossas conquistas, daquilo que o Senhor nos deu.